Alô, som? Fala pessoal, sejam bem-vindos! Vamos lá, vai entrando. Como é que tá o som? Tá legal? Estão me ouvindo bem? Vamos lá? Como é clássico aqui, a gente vai dar uns 30 segundinhos, né? Para o pessoal entrar. Quando já tiver aí uns 1000 e pouquinho, a gente começa. E aí, como sempre, o pessoal vai entrando aí meio atrasadão, meio tranquilo. Cara, a aula vai ser boa hoje, viu? Quero tirar alguns mitos da cabeça de vocês sobre internet, lançamento, sobre qual que é a hora certa para começar, o que eu faço quando não ganho grana. Vamos lá? Então, mais um pouquinho, a gente bate 1000. Meu, a Priscila já fez live, meu Deus do céu. Não, se ela já fez live, eu não acredito. Ela fez live muito cedo, então. Vamos lá, 920, 940. Assim que bater 1000, a gente começa e a gente vai soltando o conteúdo. Bom dia a todos, papel e caneta em mãos e vamos lá. Fechado, vamos começar isso daqui. Seguinte, nós estamos no nosso terceiro dia do desafio de 5 dias apenas, não é sexta-feira. Tem bastante coisa pela frente, mas nós estamos chegando naquela aula central. Como vocês já sabem, quem aqui me acompanha pela primeira vez ainda não sabe, mas quem vem desde março participando desses desafios... Só um segundinho. Pronto, sumiram, vamos nos concentrar. Quem participa desses desafios desde o começo do ano sabe que a aula central ali, aquele momento, o centro do desafio, é quando a gente tem a nossa aula mais técnica, é quando a gente tem a nossa aula mais voltada à resolução do problema que o desafio se propõe. Foi assim no desafio de 0 a 10 mil reais e está sendo assim agora. E o que eu vou falar hoje? Hoje eu vou falar basicamente sobre o processo de venda de algo na internet. Eu quero tirar um pouco os mitos, as crenças que colocam na sua cabeça, que existem naturalmente na sua cabeça, que existiram na minha também. Então tudo que eu falo aqui, eu falo com propriedade porque eu vivi isso. Não sou alguém falando de algo que leu, sou alguém falando de algo que fez e que sentiu. As pessoas perguntam, Ícaro, você já teve crise de ansiedade? Ícaro, você já teve uma resposta de stories que teve bastante salvar e enviar, foi aquele stories em que o cara falou sobre estafa mental. E eu disse, olha, cara, eu sinto estafa mental. Eu passei uma semana inteira, às vezes 10 dias, sem conseguir produzir absolutamente nada. Olhando para os meus livros, olhando para minha caixa de e-mail, olhando para as entregas que eu tinha que fazer, o Christopher, o Jonatas, loucos. Cara, você precisa entregar, cara, você precisa entregar, cara, você precisa entregar. Eu não conseguia entregar. E eu tinha tempo, mas eu não conseguia fazer. Por que eu não conseguia fazer? Porque eu havia trabalhado demais. Eu sempre digo, agora que eu estou começando a fazer exercício, começando a me movimentar, as pessoas falam muito sobre os músculos, né? Olha, se você entrar na academia e tentar fazer um supino com 45 de cada lado, você não vai conseguir. Ou se você conseguir, provavelmente você vai estar usando sobrecarga, está fazendo errado. Porque academia é um processo, né? Sei lá, é o que dizem, eu não entendo muito disso, dá pra ver pelo meu shape, né? No entanto, a gente subestima o tempo todo o que a nossa cabeça é capaz de fazer. Então, da mesma maneira que você não entraria agora numa academia e tentaria fazer o mesmo treino do Joel, por que você acha que você vai conseguir ler a mesma quantidade de horas que o Bill Gates, por exemplo?
Tem gente que vê o documentário do Bill Gates e fala, nossa, eu quero fazer algo parecido com o que ele faz. Vou sentar numa cadeira, vou me isolar em uma casa e vou ler como se não houvesse amanhã. Você consegue ler 20 minutos? Quem está participando do desafio do Ítalo está sendo muito bom, porque o Ítalo ele vai direto no centro do problema. Ele mostra que as pessoas não conseguem ficar sequer bebendo água. O Ítalo fala assim, cara, passa o dia inteiro só bebendo água. Não bebe mais nada, não bebe café, não bebe refrigerante, não bebe nada, suco. Passa o dia inteiro com água. Isso já mostra como o nosso corpo ele está inclinado a aceitar pouco essas privações. Então, quando eu digo que eu passei mais de 1 ano comendo o mesmo prato todo dia, 2 vezes por dia, não é que era fácil, é que eu não tinha outro caminho. Eu sabia exatamente onde eu queria chegar. Então, eu quero tirar alguns medos que, no meu entender, são os principais que te impedem de começar nisso daqui, ou se você já começou, persistir tempo suficiente para que você comece a ter resultados. A frase do dia de hoje, parecendo Ana Maria Braga, não é? Mas tem uma frase que norteia a nossa aula hoje. É a frase do Steve Jobs, em que ele diz que nós... Eu vou repetir essa frase a vida inteira e provavelmente eu vou meter um quadro lá no escritório. Pedir para a Vani montar. Nós superestimamos o que nós podemos fazer em 1 ano e nós subestimamos o que nós podemos fazer em 10. Isso é para qualquer coisa. Qualquer coisa. Eu poderia começar a olhar esse meu processo de viver uma vida mais saudável e falar, nossa, no primeiro mês teve bastante mudança, nossa, no segundo mês também, agora no terceiro mês não tem nem tanto, né? Não está mudando tanto, caramba. A gente está falando do terceiro mês. E se nós falarmos do 10º ano? O Érico está lá fazendo o jiu-jitsu dele. De novo, aquela característica dele de ser frequente. Toda hora ele posta um negocinho lá. É a faixa branca mais mal amarrada que existe. Mas tá amarrado. Se você olha em 10 anos, pegou a faixa preta. Pode ficar doente, pode trabalhar muito, pode faltar 1 semana, pode faltar 1 mês. Eu tô há 2 semanas sem. Porque eu viajei para dar palestra, cheguei aqui, tive que ir para São Paulo 2 vezes essa semana, eram justamente 2 dias que eu deveria ter ido, então eu estava em São Paulo, tem hoje. Aí você já começa a pensar, puta, mas eu não fui hoje, né? Tem desafio, depois tem desafio sábado, domingo, será que eu vou? Mas tudo bem, e se eu pensar em 10 anos? Você começa a pensar nisso, entendeu? Para investimento, vocês falam pra caramba sobre dinheiro, vocês me fazem um monte de perguntas sobre dinheiro. Ah, Ícaro, a bolsa não está muito alta? Você está pensando para agora ou para 10 anos? Ah, Ícaro, essa empresa aqui, será que ela vai crescer para agora ou para 10 anos? A coisa mais engraçada, para não dizer triste, que existe no mercado de investimentos, na minha humilde opinião, é que vai chegando perto do fim do ano, né? Você vai entrando nos canais de YouTube e o que é que tem escrito? Quais são as ações preferidas para 2020? Como assim ações preferidas para 2020? Qual que é o sentido disso? Por que você vai preferir comprar Apple em 2020 e chega ao final de 2020 e você fala, uau, tudo bem, agora quais são as próximas preferidas de 2021? Por que deixou de ser uma boa empresa? Deixou de dar dinheiro? Os produtos deixaram de ser bons? Não vale mais a pena? Você não confia mais na gestão da empresa? Então nós somos caracterizados por uma geração que não espera. Charles Munger, eu vi isso no feed do Perini, diz que o dinheiro não está na compra, o dinheiro não está na venda, o dinheiro está na espera. Nós somos uma geração que não espera. E quando espera pouco, espera extremamente mal. Espera fazendo muitas coisas ao mesmo tempo. E aí o desafio que eu faço é um desafio que foi passado para mim. E foi passado para mim pelo Bruno, pro Brunão que me treina. Ele falou, cara, você consegue fazer esse exercício aqui? Eu falei, consigo, vamos ver, né? Consegui lá, o gordinho sofrendo.
Aí ele falou, não, faz assim o seguinte agora, encaixa a escápula, melhora, volta mais devagar. O exercício ficou 10 vezes mais difícil. Sem mudar nada no peso. Então vocês ficam e o exercício que eu quero passar para vocês agora é uma adaptação, né? Mas como todo bom gordinho, não é exercício para o músculo, é exercício para a cabeça. Vocês ficam trocando muito entre vocês quantos livros vocês leem. Lembra que eu tinha aquele negócio? Eu li 1000 livros. Eu quero saber nem falar. Eu leio 7 livros por mês. Eu leio 4 livros por mês. Não importa. Não importa, eu não quero que você se importe com o número de livros que você leu esse mês. Eu não quero que você se importe com o número de livros que você leu esse ano. Eu não quero que você se importe com o número de páginas que você lê todos os dias. Vamos começar a fazer o exercício direito? Vamos ajustar a escápula? Vamos começar a fazer o negócio direito? O que eu proponho para vocês, um ótimo exercício para treinar a sua capacidade de espera é quanto tempo você consegue ler, quanto tempo você consegue estudar com o seu celular em outro lugar. Se você vai ler na sala, o celular tem que estar no quarto. Se você vai ler no quarto, o celular tem que estar na sala. Ele deve estar em outro ambiente. Sentado, olhando para baixo e lendo. Você consegue, e quando você perceber que você já não está atento, presta atenção. Você vai pegar o seu celular, você vai colocar ele em outro canto. E aí você vai sentar numa cadeira, não é sentar com as pernas para cima, não é deitar na cama. Você vai pegar um livro e você vai começar a ler. E quando você perceber que você já não está plenamente concentrado no livro, você volta para o início da página. E você volta a ler. E quando chegar na metade da página e você pensar em alguma coisa do tipo, quanto tempo será que já passou? Você volta para o início da página. E pode ser que aconteça que você passe 10 minutos ainda na primeira página. Porque quanto mais sincero você for com a sua leitura, mais vezes você volta até o início da página. E quando você acabar 3, 4, 5 páginas, você não vai conseguir fazer 20, 30 páginas da primeira vez. A não ser que você esteja mentindo para você mesmo. Você está mentindo para você mesmo, não tem nada que ninguém possa fazer. E aí quando você finalmente passar por 4 ou 5 páginas, você vai pegar uma folha, você vai pegar um caderno, você vai pegar... Eu tenho um monte desses negocinhos aqui. Eu sempre estou pegando eles e eu levo... Sempre que eu levo um livro, eu levo um livro e levo um caderninho. Você vai resumir o que você leu nessas últimas páginas. E aí no próximo dia, quando você for fazer esse exercício de novo, você vai ler primeiro o seu resumo, e aí você vai pro livro, abre ele e começa a ler. Você vai perceber que o livro que você lê fazendo isso terá se tornado uma leitura de tanta qualidade, você vai começar a adquirir uma compreensão tão grande sobre aquilo que está lendo, que nunca mais você vai querer ler livro que nem você lê, pulando as páginas, lendo em forma de Z. As pessoas falam, Ícaro, você faz leitura dinâmica? Faço, para tudo aquilo que não presta. Eu posso ter cometido todos os pecados do mundo, mas nunca cometi o pecado de ler um bom livro com pressa. Leitura dinâmica você faz desses livros foda aí. Ganhe dinheiro sendo empreendedor, Aí você lê dinâmico, até porque não faz diferença se você lê devagar, se você lê rápido, não tem muita coisa para ser lida ali. Agora, um bom livro, se você lê com pressa, é um crime. Porque você está pegando 20 anos da vida daquele cara, 30 anos da vida daquele cara, e que é uma consultoria grátis para você, que custou pouco dinheiro para ser adquirido, 20, 30, 40, 50 reais, mas o frete, você está passando por aquilo. Então a primeira coisa é, você não tem paciência o bastante. E desse conceito de que você precisa esperar, e desse conceito que você precisa persistir, desse conceito que você precisa estar aqui todos os dias, nasce a frase do marketing é transformar palavras, é transformar segundos em minutos. Você precisa transformar os segundos de atenção que você ganharia de um cliente, ou de um provável cliente, em minutos.
Através de bons conteúdos, através de comunicação constante, através de presença, estar presente, através de atenção, respondê-lo no direct. E aí nós chegamos ao ponto, quando a gente fala de venda, e quando a gente fala de negócio, quando a gente fala de internet, rede social, a primeira coisa que vocês pensam e me perguntam, e todo mundo me pergunta, é sobre lançamento. A fórmula de lançamento popularizou o modelo de lançamento, né? E popularizou porque funciona. Quando vocês perguntam sobre lançamento, a primeira coisa que eu falo para vocês é 90% das pessoas que vêm até mim dizerem que um lançamento não funciona sequer fizeram. O primeiro lançamento é doloroso. Você vai ficar aflito, você vai ficar ansioso. Você jura que você sabe das coisas. E é por isso que a coisa mais importante que existe para quem vai vender alguma coisa na internet é, de fato, vender. Enquanto você está ali nos seus planos, na fantasia, o Eric Ries dizia que nenhum resultado é muito melhor do que um resultado baixo. Por que nenhum resultado é muito melhor do que um resultado baixo? Porque nenhum resultado significa que você ainda pode ficar naquela fantasia. Que você pode ainda contar para os seus amigos, para os seus parentes, para o seu marido, para a sua esposa, para os colegas de trabalho: olha, eu vou fazer um lançamento, hein? Olha, eu vou fazer um negócio aqui na internet, hein? Vai ser legal, hein? Porque nenhum resultado significa vai ser legal, hein? Pode ser que exploda, hein? Vamos ver. Quanto mais você demora para lançar, seja você mesmo, ou seja um profissional que você está representando, né? Um expert, maiores os resultados, as promessas tendem a se formar, a adquirir um formato maior, né? Você vai fazer um lançamento e você acha que você pode fazer 20 mil ou 30 mil, se você demorar 6 meses para fazer, você vai perceber que ao longo desses 6 meses o número vai aumentando. Pode ser que a gente faça 20, 30 mil. 6 meses depois puta cara, 50 mil é o mínimo que a gente tem que fazer. Porque expectativas e ansiedades vão sendo adicionadas. Você vai comprometendo tempo, dinheiro, energia, expectativa, e a forma do seu cérebro te preparar para resistir a tudo isso, ou para justificar tudo isso que você está investindo não, tudo bem, mas agora ele ficou maior, não é? Agora esse lançamento ficou maior, agora tem mais gente envolvida, agora tem mais afiliados, agora tem mais emissores de tráfego. Então agora não é mais 20 mil, hein, cérebro? Agora esse lançamento é no mínimo 40 mil. E embasado em absolutamente nada, você começa a aumentar a régua. Você começa a aumentar a expectativa de faturamento. E se você tem uma outra pessoa, se você tem um sócio nesse processo de venda, a pior coisa que vai acontecer é você aumentar uma expectativa. Por quê? Porque a expectativa que você aumenta não abaixa mais. Você fala pro cara, a gente quer fazer essa ação, ela vai dar 20 mil. E você dá 30 mil, o cara fica feliz. Agora, se você falar, isso daqui vai dar 50 mil e der 30 mil, o cara vai ficar insatisfeito. Um dos principais erros de quem está começando agora é começar a traçar meta baseada em nada. E geralmente são metas muito altas. Então não importa o que você faça, não importa que o lançamento tenha sido bom, não importa que você tenha aprendido um monte de coisa, não importa que você nunca tenha feito um anúncio no Instagram e agora você sabe fazer. Você não consegue ter essa leitura de que você está progredindo, de que você está avançando, de que você está adquirindo habilidades novas. A única coisa que seu cérebro pega é: puta cara, você achava que você ia ganhar 50 mil, você ganhou 6, você é um imbecil. Falei pra você que isso daqui não funciona. Você não consegue enxergar o longo prazo, os 10 anos. Você não enxerga que agora você adquiriu uma habilidade nova, você aprendeu a colocar um pixel no site, você aprendeu a gravar um vídeo, seu vídeo está melhor, sua live está melhor, seu conteúdo está melhor, seu olho começou a ficar mais treinado para enxergar que foto é mais bonita, qual é aquela que chama mais atenção, seu texto ficou melhor, e que a última coisa que importa é quanto veio de grana.
Porque você passou 5 anos pagando uma faculdade em troca de conhecimento. Você colocou 120 mil, 150 mil, 200 mil em troca de conhecimento que 80% ou 90% foi descartado. Se você tivesse aprendido apenas o conhecimento que você iria usar na sua vida profissional, quanto tempo teria durado a sua faculdade? Eu te garanto que 6 meses. Porque quer você queira fazer direito, psicologia, medicina, você começa no primeiro semestre com um cara te ensinando Durkheim. Já começa com perda. No entanto, se você for reclamar pra tua mãe, puta mãe, comecei a faculdade, mas os caras começaram com sociologia, com Max Weber, com Durkheim. O que isso tem a ver com Rousseau, com Thomas Hobbes? Sua mãe vai virar e vai falar assim: não, filho, mas faculdade é assim mesmo, o começo é esse mesmo, o começo é só enrolar. Tudo bem que custa 1.500 o boleto, o começo é só enrolar mesmo. O primeiro ano a gente só brinca de gastar dinheiro e preencher X na provinha. Aí você fala pro seu marido ou pra sua esposa: vou começar uma política de comunicação aqui no Instagram, eu acho que eu tenho algo para dizer, eu acho que eu tenho alguma coisa para ensinar. Aí você faz isso durante 2 meses e ela começa, ou ele começa: e aí, já tá ganhando dinheiro? E aí, vai ficar rico? E aí, quando é que você começa? Você põe 150 mil numa faculdade que você sai desempregado, sem absolutamente nada. E mais da metade nem segue a profissão. Ninguém fala nada. Fez engenharia, 5 anos. É Uber. As pessoas falam: ah, mas pelo menos você tem um diploma, né? Não, mas eu nem quero trabalhar com engenharia mais, cara. Não, mas pelo menos assim, um diploma de engenheiro, pelo menos você tem, né? Tudo bem que você pagou 300 mil pra nada, mas você tem, né? Aí você vai lá e compra um curso aqui na internet de 300 reais. Ó lá. Já tá gastando dinheiro com essas porra desses caras que só vivem vendendo coisa aí, ó, na internet. Enquanto nós não tivermos noção de pesos e medidas, enquanto nós continuarmos achando que tudo ok, gastar 5 anos na faculdade e 300 mil reais, porque é assim mesmo, né? Eu vou fazer o quê? Vou ficar sem faculdade? Você tá louco? Enquanto qualquer coisa que é feita aqui é perda de tempo, nós estamos indo para 2020 e você ainda acha que a internet é perda de tempo. Você não tem chance nenhuma aqui dentro. Então, um dos pontos a ser destacado é: você tem paciência demais com erros e você não espera nada para o que é certo. Você tem paciência demais. Você chegou no meio de uma faculdade, viu que não é aquilo que você quer e você pensa que o caminho mais fácil é: vou terminar já que eu cheguei na metade. No entanto, você não quer comprar um curso e fazer até o fim. Mais de 80% dos cursos comprados na internet sequer chegam ao final. Quantos e-books você já baixou e não leu? Eu, um monte. Eu também, tudo que eu estou falando para você, eu também já vivi e também vivo em certa medida. Aí vem um rapaz e fala para mim: nossa, Ícaro, eu vivi estafa mental, mas aí eu senti, eu comecei a viver uma síndrome do pânico. Uma moça me falou isso. Talvez ela até esteja vendo a live. Nossa, Ícaro, eu vivi isso que você falou que é estafa mental, mas aí eu comecei a ter uma síndrome do pânico, porque eu senti que eu não conseguia produzir nada. Cara, por que você não espera? Você está com estafa mental um dia? Não faz nada. Você está no segundo dia? Não faz nada. Você está no terceiro dia? Não faz nada. Vai fazendo o que você não pode adiar, vai trabalhando do jeito que você pode e deixa seu cérebro descansar. Vai ver filme, o mais idiota possível, vai ver as branquelas para derreter o teu cérebro. Mas você precisa liberar a válvula de escape. Mas não, o que a gente faz? A gente fica mais ansioso ainda. Por que lançamentos funcionam? Por que promoções na internet funcionam? Por que as coisas têm data para começar e para acabar na internet? Porque tirar o controle da audiência funciona. Não é natural esse pensamento, mas funciona. Se eu falar para vocês: olha pessoal,
Estão abertas as vagas do Transformando Palavras em Dinheiro. Opa, Ícaro, é mesmo? É, para sempre. A qualquer momento você pode comprar. Ah, então beleza, então depois eu compro. Agora dezembro, né? Fim de mês, vamos ver isso daí. Aí vem Natal, Ano Novo, opa, puta, cara, agora IPVA, rematrícula das crianças, material escolar. Caramba, cara, mal percebi, janeiro voou, né? Puta, agora vem Carnaval, não vou conseguir assistir. Depois do Carnaval eu compro. Caramba, cara, meio que gastei um pouco mais do que eu esperava no Carnaval, viu? Mas agora o ano começou, hein, Brasil? Vamos começar aquelas piadinhas de que 2020 finalmente começou. Tá, eu vou comprar. Agora eu compro. E assim com tudo. Eu tava agora nos Estados Unidos e a minha sogra tava querendo comprar um tênis. E ela tava querendo comprar um tênis desde o primeiro dia que ela chegou. E para ela comprar um tênis é basicamente ela entrar numa loja da Nike que tem 400 modelos e ela fica falando que não gostou de nenhum. Enquanto ela fala que não gosta de nenhum, o meu sogro fica falando, e esse, e esse, e esse, e esse, e esse. Ela, não. Até que ela achou um. E ela falou, eu não gostei muito bem. Presta atenção. Eu não gostei muito bem. Não é exatamente isso que eu quero. Ela virou para a moça e falou, tem 7,5? A mulher falou, vou ver, senhora. E ela voltou e falou, não tem. Imediatamente, juro pelos meus filhos, imediatamente minha sogra virou e falou, não tem 7,5? Nossa, mas eu gostei tanto desse. Porque ela não tinha. Então, amigo meu, vendedor, que ele falou, cara, eu vendo bolsas caras, bolsas de R$1.000, R$2.000. Eu sei que tem bolsa de $25.000, mas pra mim, R$1.000 e R$2.000 numa bolsa é caro pra cacete. Ele vende isso daí. Ele falou assim, tinha uma cliente que todos os dias ela trabalhava na agência do banco do shopping. Todos os dias ela passava pela nossa bolsa mais cara, olhava, entrava, provava, conversava e falava, essa bolsa vai ser minha, essa bolsa vai ser minha, essa bolsa vai ser minha. Deixa cair o mês. Deixa eu pagar, deixa eu ver quanto sobrou, deixa eu virar o cartão. Essa bolsa vai ser minha. Ele falou que chegou um momento que ele foi percebendo que isso se repetia tanto, que uma vez ela passou e o cara falou assim, cara, essa bolsa está vendida. Ela falou, como é que você vendeu a minha bolsa? A minha bolsa? Ele falou, olha, mas é que você está falando há muito tempo isso, mas passou uma moça e comprou. Não, mas eu ia comprar hoje. O que esse cara deveria ter feito? Simplesmente, o que ele deveria ter feito? Não, o que ele fez como um bom vendedor? Percebeu que enquanto ele não tirasse o controle da pessoa, a pessoa não compraria. Porque ela está confortável e muito bem sentada no meio dessa zona de conforto, em que toda vez que ela passa numa vitrine e olha a bolsa, ela sente prazer, porque aquela bolsa vai ser dela. Mas se ela sente prazer, ela está substituindo o prazer da compra pelo prazer da fantasia. E prazer por prazer, o cérebro interpreta da mesma forma. Você chegar em casa, abrir uma lata de cerveja e tomar, ou você chegar em casa, abrir um pacote de chocolate e comer, ou você chegar em casa, ligar o computador e jogar seu jogo, ou você chegar em casa e dar uma bela de uma trepadinha, o teu cérebro interpreta como um escape, tá bom? Dificilmente você vai precisar fazer tudo isso. Não, eu vou lá, daí eu como a minha mulher, depois eu jogo Counter-Strike, depois eu como a barra de chocolate, depois eu tomo uma cerveja e vou fazer um Cooper. Não, você faz uma coisa ou outra e depois teu cérebro fala, beleza. Então ela estava substituindo o prazer, que a dopamina que seria injetada na cabeça dela depois da compra, seria substituído pelo, puta, toda vez que eu olho aquela vitrine eu me imagino com aquela bolsa, eu me visto daquele jeito e vai passando. Quando ela viu que a bolsa não seria mais dela, acabou a fantasia do olhar a bolsa, do imaginar-se usando a bolsa. Agora só tinha sobrado o prazer de comprar a bolsa. Só que ela já havia sido vendida. Então meu amigo simplesmente disse, olha, mas tem uma dessa na outra loja, mas eu tenho que mandar buscar. Mas para mandar buscar você tem que passar o cartão. Ela falou, não, tudo bem. Tirou o cartão e falou, tá aqui, pode pagar.
Talvez ela tivesse isso desde o primeiro dia que ela passou naquela vitrine. Mas enquanto do cliente não é exigida a compra, mediante a promessa de que isso não estará mais disponível, ele não compra. Tem gente que não, tem gente que está esperando o primeiro dia para abrir uma promoção, um carrinho, um treinamento para comprar. Mas tem muita gente que precisa desse empurrãozinho. A minha mulher, por exemplo, ela não gosta de gastar dinheiro. Eu não gosto de gastar dinheiro, mas a minha mulher, meu Deus do céu, talvez seja a pessoa do mundo que goste menos de gastar dinheiro. Qual que é o gatilho para minha esposa comprar alguma coisa? Quando alguma coisa se deteriora. Então ela vai usar o carrinho da criança até o carrinho da criança virar pó. Quando ele parar de funcionar, quando ele quebrar, ela vai usar outro. Quando o sapato se desintegrar, ela vai comprar outro. Então ela precisa desse empurrãozinho, ela não toma a decisão sozinha. Então é por isso que lançamentos funcionam. É por isso, é lógico, é por muitos outros motivos, mas essencialmente, talvez de todas as peças, a mais importante, o Jeff Walker, que foi o criador desse modelo, basicamente, ele fala que lançamento é uma sequência, é uma comunhão de storytelling, sequência e gatilhos, né? Entre a história, entre a big idea, entre a grande promessa, entre a proposta, entre o produto, entre a escassez, de tudo isso, provavelmente a escassez é o mais importante. Porque a escassez te diz, cara, é urgente agir. E como todo mundo te diz, é urgente agir, se você não disser, você não é escutado. Então vocês percebem às vezes, Ícaro, cadê seu curso de investimentos? Cadê o Cabeça Milionária? Não está à venda. Não, mas por que não está à venda? Custava R$50, cara, eu queria tanto aprender a investir, cara, eu comecei a te seguir hoje, eu vi que você fala sobre grana, eu vi que você fala sobre investimentos no exterior, mas não, eu quero... Não está disponível. Mas por que não está disponível? É só me fornecer, eu quero comprar. Porque não está disponível. Está disponível em momentos específicos do ano. Por quê? Porque senão vocês não compram. Fica para depois. Se vocês vissem o número de pessoas no meu direct que assim que eu fechei o carrinho, novamente, de R$50, o cara me falou, Ícaro, não acredito que eu perdi. Puta que pariu, cara. Se você perdeu é porque não fazia nenhum sentido pra você, se não dava nenhuma importância, cara. Acredite que você perdeu, porque provavelmente você é acostumado a perder muitas coisas. Então isso daqui funciona. Quando você vai preparar um lançamento, quando você vai preparar alguma venda, quando você vai se preparar para vender alguma coisa na internet, a menor preocupação é a financeira. Se eu pudesse colocar uma coisa na cabeça dos meus alunos, dos meus quase 10 mil alunos, né? Para chegar a 9 mil alunos. Se eu pudesse colocar uma coisa na cabeça cara, faça. Faça mesmo que tudo dê errado, faça mesmo que você não venda nenhuma unidade, faça mesmo que você tenha prejuízo, faça mesmo que seja um fracasso, faça mesmo que você não saiba nem dar um nome a um produto, faça. Porque toda vez que você faz, você aprende alguma coisa. Toda vez que você faz, por menos dinheiro que você ganhe, você aprende alguma coisa. E sempre que a vida te der a hipótese de ganhar dinheiro ou aprender algo, escolha o aprender algo. Porque tem um monte de dinheiro na rua. E tem um monte de gente com dinheiro que sempre optou em ganhar o dinheiro e não aprender nada. E eles precisam das pessoas que aprenderam. Então, existem o que eu chamo de aspectos não financeiros de uma campanha de marketing, aspectos não financeiros de um lançamento. Quais são os aspectos não financeiros? Tudo aquilo que você adiciona de patrimônio a você mesmo e que não é dinheiro. Se você vende alguma coisa, se você dá alguma coisa de graça para alguém, e isso que você dá é bom, é conhecimento de qualidade, é técnica de qualidade, é algo que adiciona valor à vida da pessoa, você não ganhou R$1 nisso, mas você ganhou depoimentos. Você ganhou pessoas felizes, satisfeitas com o seu produto, você ganhou track record. Tem um monte de designer, tem um monte de programador, tem um monte de editor de vídeo que vive me mandando a pergunta, cara, como é que eu construo o portfólio? Em 10 dias.
Comece a fazer as coisas de graça. Cara, posso fazer de graça e eu ponho no meu portfólio? Eu te garanto que em 10 dias você tem um puta portfólio. Aí você pega esse portfólio e começa a fazer as coisas vendidas. Todos aqueles que falam, e aquele dilema, só contrata com experiência, mas se ninguém contrata sem experiência, eu não tenho experiência. Faça de graça. Teve uma mocinha aí que falou que tinha 17 anos e estava pensando em ser agente autônomo. Vá até um escritório de investimentos da sua cidade, bata na porta e diga, olá, eu me chamo Aninha, quero trabalhar um mês de graça para vocês. Gostaria de saber se eu quero ser agente autônomo no futuro ou não. Faça o que for preciso. Posso aparecer aqui? Posso ajudar vocês com o quê? Posso fazer as coisas que vocês não querem fazer? Resolvido. Mas aí existe a fantasia. Não, Ícaro, ninguém vai aceitar esse trabalho de graça, porque tem medo da justiça do trabalho. Aí você vai lá, faz e a pessoa aceita. Porque no mundo real as pessoas aceitam, cara. No mundo real as pessoas aceitam. Principalmente se você for útil. Tem um monte de gente que fala, Ícaro, posso trabalhar uma semana no novo mercado? Eu faço até faxina. Eu não preciso de alguém que faça faxina. Mesmo que de graça. Eu preciso de alguém que edite vídeo. Eu preciso de alguém que programe. Eu preciso de alguém que desenhe. Eu preciso de alguém que monte página. Eu preciso de alguém que compre tráfego. Eu preciso de alguém que dê aula. Eu preciso de alguém que maneje equipamento. Você sabe fazer alguma dessas coisas? Agora você é útil. Então, assim, seja útil, ofereça seu trabalho de graça e aprenda por isso. Na internet, quando você faz uma ação, quando você faz um lançamento, quando você faz uma venda, você ainda é afortunadíssimo de receber dinheiro para isso. O Sobral, ele tem uma frase, eu participo da comunidade dele, o Sobral ele tem uma frase que mudou de fato a maneira com que eu encaro as coisas. Eu já fazia aquilo, mas eu nunca havia verbalizado. Quando você oferece o seu trabalho de graça para um cliente, você está usando o dinheiro do cliente para aprender. E você não está sendo um sacana, porque o cliente sabe que ele não está pagando a sua mão de obra justamente para você aprender. Cara, estão te pagando para você aprender. Quando a mocinha de 17 anos entrar no escritório, vai ter um monte de gente, um monte de pau no cu falando que idiota. Está trabalhando de graça, mas ela não está trabalhando de graça, é que ela não está recebendo dinheiro. Mas ela está recebendo o know-how das pessoas que estão lá. Ela está recebendo um ponto comercial aberto, com luz paga, com aluguel pago, com ar-condicionado pago. Ela está recebendo acesso aos computadores. Ela está recebendo tempo das pessoas que estão trabalhando para ensinar ela a algo. Para ensinar algo a ela. E a única coisa que ela está fazendo é ceder mão de obra barata, porque não é nem especializada. Puta que pariu, vocês não conseguem ver que essa merda é ganha-ganha pra todo mundo, cara. Vocês não conseguem ver que essa porra todo mundo ganha. Eu tava ontem no meu contador, e o contador falou, o governo tá tentando reduzir o número de MEIs. Eu falei, por que o governo não permite que todo mundo dessa porra desse país seja MEI? Se quiser. Por que eu não posso simplesmente chegar até o empregador, ouvir quanto ele quer me pagar e pensar, aceito ou não aceito? Cara, porque assim não funciona, assim todo mundo vai explorar todo mundo. Cara, como é que funciona pedreiro? Como é que funciona eletricista? Como é que funciona pintor? Você liga para a pessoa e fala, eu tenho um apartamento de 100 metros quadrados, você quer pintar? Ele vai falar, quero, cobro R$2.000. Não, tá caro, não aceito. Então cobro 1.500. Tá bom, então, eu aceito. Tá bom, tchau. Pronto, acabou. Por que funciona para o pedreiro? Por que funciona para o pintor? Por que funciona para o eletricista? Mas por que não funciona para um professor, por exemplo? Olha, professor, quanto você quer por hora aula? R$50. 50 eu não posso pagar. Posso pagar 40. Não, tá bom, 40 é razoável. Tá aqui, R$40 na sua mão. Obrigado, vou fazer a aula. Que ilusão é essa de que, não, só vou pagar R$5? Então eu terei que aceitar porque estou passando fome. Que ilusão é essa? Por que isso não acontece com o pedreiro, então? Por que você não fala para o pedreiro, R$5 para reformar a minha casa ou passe fome? Porque senão ele vai para o outro lado e arranja outro serviço, entendeu? Porque no mundo real é assim que as coisas funcionam. Então não tenha medo de pedir as coisas, de fazer as coisas de graça,
Quando você adquire a consciência de que no longo prazo o aprendizado vale mais do que dinheiro, cara, o maior recebimento que você está fazendo é agora. E aí quando o dinheiro vier e você já tiver um pouco mais sem a água na bunda, porque você tem um grande... Não estar rico tem um grande presente inserido nisso. Você é capaz de fazer muito mais. Eu ralava muito mais quando eu não tinha porra nenhuma. Eu gosto de olhar para os dias de hoje e falar assim, hoje eu ralo menos porque, cara, 3 crianças, né? Puta, depois que tem essas crianças você fica mole. Não, é porque agora eu tenho dinheiro. Se eu tivesse 3 crianças e não tivesse dinheiro, talvez eu estivesse ralando 1000 vezes mais. Então assim, enquanto você não tem dinheiro, cara, você tem uma força que te empurra pra frente, que é a força de ganhar a porra do dinheiro e mostrar que todo mundo tá errado. Eu sempre digo isso, cara, use a descrença dos outros como combustível. Não é cristão falar isso, não é bonito falar isso, eu não me orgulho de falar isso, mas funciona. Quando eu fiz o meu primeiro 1 milhão, eu sou 100% sincero aqui para vocês. Eu não sou capaz de distinguir se eu me senti mais feliz pelo primeiro 1 milhão que eu tinha feito ou mais feliz porque agora eu podia esfregar a minha piroca na cara de todo mundo que falou que eu não faria nada, que eu não seria nada, que eu não seria ninguém. Gente da própria família, quem você pensa que é para falar em dinheiro assim? Quem você pensa que é para falar que vai ficar milionário? Quem você acha que é? Você não vai ganhar porra nenhuma, você é um falador, você é um preguiçoso, só quer saber de ler, só quer saber de estudar, não fez nenhuma faculdade. Eu não tô aqui para fazer live da vida colorida. Muitas vezes a raiva, muitas vezes aquela sensação de ser humilhado vai trazer gás para você conquistar alguma coisa. Aí depois que você conquista, você fica mais mole. Depois que você conquista, você para de brigar com os outros. Depois que você conquista, você quer só fazer amizade. Depois que você conquista, você quer só ser o bom moço. Porque você tem mais medo de perder do que vontade de ganhar mais. Cara, depois de 10 milha, não muda nada. Sinceramente, não muda nada. Nada. Vocês estavam vendo o Benchimol fazendo um IPO na XP. Benchimol agora deve ter o quê? 2 bi de dólar. Tirando o jatinho, tirando o catamarã, o iate, essas coisas que, na boa, não é todo dia que você vai estar dentro de um iate. Mas tirando essas porras, o Benchimol usa o mesmo tênis que você, o Benchimol usa a mesma calça que você, o Benchimol come bem parecido com o que come um milionário. Eu aposto que o gordo profissional come e vive muito melhor que o Benchimol. Muito melhor. Porque depois de 10 milha, cara, não muda nada. Então assim, você vai amolecer quando você... E pode ser que 10 milha não seja seu objetivo. Pode ser que seu objetivo seja, sei lá, 20 mil por mês. Depois que você alcançar o seu objetivo, você vai amolecer. Então aproveite esse momento agora, enquanto você não alcançou o seu objetivo, que você tem gás, que você ainda tem essa raiva interna para te mover. Quais são os 4 modelos de lançamento, assim? Quais são os 4 modelinhos mais simples que eu acho que mais fazem sentido para você começar a estudar? Lembrando que eu falei de TPD aqui, não sei quantos desses 2.660 são alunos do TPD, né? Para quem está chegando agora, TPD é o nosso programa de treinamento mais completo, chama Transformando Palavras em Dinheiro. A gente fala sobre marketing digital, fala sobre tráfego, copywriting, enfim. No TPD tem um manual. Se você não leu ainda o manual e você é aluno do TPD, eu recomendaria que você fizesse o exercício da leitura no manual. Tem um manual chamado Manual do Desafio de 21 Dias. Eu sentei e escrevi. Vocês sabem que falar é diferente de escrever, né? Escrever você tem tempo de pensar, de editar, de deixar bonitinho. Eu escrevi 60 páginas de passo a passo sobre como fazer um desafio desse. É só decorar. É só decorar e replicar.
Ah, mas eu não tenho nenhuma audiência. Decore e replica com alguém que tem audiência e peça 30% do que vocês forem vender. Ah, mas e se não vender nada? Você aprendeu a fazer. Você agora tem um cliente, você tem um depoimento. Quando a próxima pessoa perguntar, mas você já fez isso alguma vez? Você vai poder falar, já. Isso muda pra caramba. Ter feito o primeiro, a primeira venda é a mais difícil que você vai fazer. O primeiro lançamento é o mais difícil que você vai fazer. O primeiro 1 milhão é o mais difícil que você vai fazer. Os primeiros 50 mil são os mais difíceis que você vai fazer. Os primeiros 100 mil são os mais difíceis que você vai fazer. A primeira casa é a que você vai sofrer mais para comprar. O primeiro carro é o mais difícil de adquirir. A primeira metida é a pior que você vai dar. É assim. Que as coisas são assim, entendeu? O primeiro stories é o pior que você vai fazer. A primeira live é a pior que você vai fazer. Então faz logo essa porra dessa primeira, entendeu? Enquanto você não faz a primeira, ela parece uma coisa horrível. O fantasma fica te acordando à noite. Ai meu Deus, mas como é que vai ser? Como é que vai ser? Vai lá e faz, porra, e descobre. E se for ruim, tira a onda, dá risada. Se for ruim, é isso aí, tá ruim mesmo. Você pega 100% dos caras grandes do YouTube, 100% deles têm vergonha do primeiro vídeo. Porque se você não tem vergonha do primeiro vídeo que você grava, é porque você demorou demais para gravar. Eu nem lembro de quem é essa frase, mas ela ficou na minha cabeça e eu não esqueci mais. Se você não sente vergonha... Eu lembro que eu estava conversando com o Arno, que é o marqueteiro do Ítalo, né? Meu amigo, estava na casa dele, lá no Rio. E o Arno falou assim, cara, quem criou o MVP foi o Olavo de Carvalho, né? Ele falou, porque ele estava lá na época do True Outspeak, era 2000 e quanto? 2008, 2009. Ele tinha um programa, o Olavo, que ele fazia, que era muito bom, assim, o programa tinha 5 minutos de vinheta, assim, foda-se. As vinhetas hoje tem 2, 3 segundos. O Olavo tinha 5 minutos de vinheta e a vinheta era uma música. Tan, 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 tan. E ele ficava parado assim enquanto a vinheta. Era muito bom. E ele lembra que uma vez o Olavo estava precisando pagar umas contas e o Olavo falou assim, cara, vamos criar um curso de filosofia online. E aí, que acabou sendo o COF, né? Que é uma das, que talvez seja a assinatura mais longeva do país. E o Arno falou assim, tá, mas qual é a estrutura? E eu lembro que ele falou assim, o Arno me disse que o Olavo respondeu, feio, barato e rápido. Pronto, é isso. Feio, barato. Faz o seu feio, barato e rápido. Faz a sua versão vergonhosa do produto, né? Como o Arno fala. Toda vez que você tenta embelezar demais, você está só adicionando custo, está só adicionando mais ansiedade, está só adicionando mais esforço. E quando você adiciona tudo isso, você tem o quê? Mais ansiedade. 100% dos perfeccionistas estão mentindo para si mesmos. Aí eu sou perfeccionista. Não, cara, você é covarde. Desculpa, eu tenho essa tese. Aí eu sou perfeccionista. Não, cara, tu é covarde. Porque é muito fácil se esconder atrás desse eu sou perfeccionista, por isso que eu ainda não lancei. Então assim, bom, no TPD a gente tem um modelo de desafio. E eu recomendo que você decore aquilo. Porque é o meu modelo preferido hoje. E não só o meu modelo preferido, e não é o meu preferido porque eu criei. Quer dizer, falar que o desafio é o preferido porque você criou o desafio. Não, porque se não fosse o preferido, não tava o Nigro fazendo, não tava o Joel fazendo, não tava um monte de gente grande fazendo, agora o Superti tá fazendo 21 dias. E cara, as pessoas me mostram, olha, o Superti está fazendo. E tem que fazer, cara. Tem que fazer porque funciona, porra. Tem que fazer porque funciona. E não é funciona pra você, funciona pra todo mundo. Ou vai me dizer que você não aprendeu nada nessa aula hoje? Não aprendeu nada. Você tá só aqui assistindo até o final. Por porra nenhuma, porque nem bonito eu sou. Alguma coisa você aprendeu. Alguma coisa fez sentido pra você. Então todo mundo ganha. Ganha quem assiste. Ganha quem realiza. Ganha o Instagram, porque o ambiente se torna mais rico. Ganha a sua conta, porque o Instagram entende que você está produzindo conteúdo útil. As pessoas compartilham porque a live é importante. E as coisas funcionam assim. Fora um modelinho de desafio, que pode ser de 7, 14, 21, 5 dias.
Tem um modelinho de semana, tem um lançamentozinho no formato de semana. O que é semana? Faz durante 5 dias, transmissão ao vivo. É legal. Todo mundo pega, se você é arquiteta, semana da decoração de interiores. Se é psicólogo, a semana da motivação, a semana contra a depressão, a semana contra a solidão. As pessoas gostam disso. Você pode simplesmente fazer uma masterclass, que é o terceiro modelo, não? O que é o terceiro modelo? Você pega um dia, joga lá na frente, anuncia com 15 dias de antecedência e fala, olha pessoal, no dia 25 de dezembro nós faremos uma masterclass. O assunto é esse, será uma aula de 2 horas, faz lá pelo YouTube, que fica bonitinho, você pode ver o papel, ver a tela quadradinha, você pode compartilhar a tela. Não é fácil não, você ficar 1 hora olhando para essa tela aqui sem nada, assim. Então, às vezes o slide te dá um pouco mais de conforto. Então faz uma masterclass. Ou o último de todos os modelos, que foi o modelo que construiu a minha conta. Eu fui muito ajudado generosamente. O Ícaro de 300 mil seguidores é um Ícaro que contou com a generosidade de muitas pessoas. Contou com a generosidade do Ítalo, contou com a generosidade da Lara, contou com a generosidade da Carol, contou com a generosidade do Joel e de muitas outras pessoas. Mas as pessoas não ficariam aqui se o conteúdo não fosse bom. Então, a mesma estratégia que construiu o meu perfil, o que construiu o perfil do Ítalo, que construiu o perfil da Lara, é simplesmente, não existe evento, não existe desafio, não existe semana da, não existe masterclass, existe conteúdo todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. Todo dia você faz stories, todo dia responde pergunta, todo dia você faz... O Ítalo fez mais de 280 lives seguidas, todo dia tinha uma live. Olha quanto valor é criado para a audiência. Ao mesmo tempo, a audiência se acostuma com ele, a audiência conhece as teses dele, a audiência conhece a forma de trabalhar dele. Então, é um ganha-ganha. Então, é basicamente isso. Talvez um dos pensamentos mais dolorosos assim que você pode ter, mas é bom que seja doloroso porque você tem vontade de seguir. Quantas vezes você já falou que iria começar nos últimos anos? Eu falo que eu vou começar a academia desde 2016. Puta, se eu tivesse... Aí vem o pensamento. E se eu tivesse começado em 2016? Como é que eu estaria hoje? Puta, cara, eu estaria voando. Quantos pensamentos talvez você não veja que você está há 10 anos postergando, né? Então assim, olhe aquilo que você posterga, veja há quanto tempo você posterga e onde você estaria hoje se você tivesse começado quando de fato você gostaria de ter começado. Você pode começar isso hoje, agora. Seja investimento, seja um negócio, seja uma sociedade, seja um produto digital, seja começar a fazer um curso que você já deveria ter começado a fazer. Comece agora. A única hora que você pode agir é agora. Beleza? Espero que alguma coisa tenha feito sentido. Espero que você tenha aprendido alguma coisa. Espero que dessa 1 hora, pelo menos 5 minutinhos aí tenha servido para você. Amanhã, no mesmo horário, nós teremos a nossa aula de número 4. É isso aí.